Boa tarde, meus queridos e queridas, meu amado, meus amados e minhas amadas, né? No programa Eis-me aqui mais uma vez para falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E muitas vezes aquilo que Ele coloca no meu coração nem sempre é aquilo que eu quero falar. Muitas vezes eu me posiciono para uma palavra trazer a vocês. E ele muda tudo, ele fala: Fátima, não é isso que eu quero que tu leves para os meus amados e para as minhas amadas. Mas hoje eu queria falar um pouco aqui sobre falsidade ou máscaras. Eita, fala. Do que você está falando? Eu estou falando sobre... O nome da pregação hoje, ou da ministração, para quem quer saber, é use máscara, mas não seja mascarado. Ou seja, use máscaras. Uma mais bonita que a outra, né? Qual é melhor? Qual é mais perfeita? Qual delas é a melhor? A melhor para se usar ultimamente, né? Todos aqui estão usando esta aqui. Para proteger do quê? Uns usam aquela ali. E eu gostaria um pouquinho que vocês atentassem um pouquinho sobre isso, porque é muito sério o que eu vou falar. Use máscaras, mas não sejam mascarados. Não se deixem conduzir por falácias, por gente que realmente são os verdadeiros mascarados. Cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. Cuidado com as inverdades, tá bom? E eu vou dar uma dica hoje daquilo que está em Ezequiel. Eu só vou pincelar, tá, gente? Porque o que o Senhor me disse é muito sério, muito grave. Mas hoje eu não vou poder falar tudo. Então, a semana que vem eu vou tentar, se o Senhor me autorizar a voltar nesse assunto. Ezequiel 13, do 1 ao 23. Vamos lá. Ezequiel, mas eu vou ficar em outro lugar, tá, gente? Não é isso que o Senhor realmente me mandou dizer. Ezequiel 13, do 1 ao 23. Aqui o Senhor nos fala sobre os falsos profetas. Tem muito profeta do caos aí, né? Também. Falsas profetisas, que na verdade elas eram feiticeiras de Jezabel. Então eu gostaria que vocês meditassem um pouquinho nesses versículos, que assim sucede, são versículos longos, né? E o Senhor me disse para que vocês pudessem meditar nesses versículos. Eu vou tentar ler eles bem rapidamente e depois vocês meditem, tá bom? Se o vídeo se alongar um pouquinho, vocês me perdoem, mas é uma palavra maravilhosa, uma palavra mais que, sabe, bênçãos que medidas, vocês vão ver lá no final. O que o Senhor nos diz? E vai ter o cântico junto, hein? Bora assistir aí, tá legal? Então vamos lá. Diz assim, o Senhor, tá? Eu só vou dar uma lida, pincelada, e depois vocês meditem melhor em casa, porque eu quero, é aquilo que eu falei, ficar em outra parte. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 13, tá? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizem, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas, vê bem,
entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse. Quando o Senhor os não ouviu e esperaram o cumprimento da palavra. Não tivesses visões falsas e não falastes adivinhação mentirosas. Não disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Porquanto assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, e os profetas caiam. Diz aos que caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar vós, ó pedras de saraivada. Caireis e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está a cal com que caíste? Portanto, assim o Senhor Deus, tempestuoso, vento, farei irromper o meu furor e a chuva de inundar. Haverá a minha ira e pedras de saraivada na minha indignação. Na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Parecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caíram. E vós direis, a parede já não existe, nem aquele que a caíram, ou que pintaram, né? Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Aí vem falando sobre as profetisas, tá? Aí, olha o que o Senhor diz aqui a respeito do que eu acabei de falar. Quando se edifica uma parede, os falsos profetas haviam levado o povo a uma falsa segurança, anunciar promessas de paz, enquanto o pecado continuava nos limites do castigo de Deus. Era um meio, por assim dizer, de construir uma parede falsa e pintá-la para fazê-la parecer verdadeira. Essa parede, sem nenhuma segurança, estava condenada a derribar, quando Deus enviaste uma tormenta que retratava o ataque dos invasores. Ou seja, muitas vezes os profetas, para agradar os seus fiéis, que não conhecem muito bem a palavra, profetizam mentiras, profetizam coisas que o Senhor não disse a eles, falam de visões que eles tiveram e na verdade não eram visões verdadeiras. Por isso que eu tô falando, cuidado com as máscaras, cuidado com aqueles em quem vocês têm tentado aí acreditar muitas vezes, que são falsos. É falsidade pura, tá? Máscaras, são falsos profetas. Aí ele vem falando aqui, ó. Tu, filho do homem, já falando sobre as profetisas, tu, filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo. No 17, que profetizam do seu coração, profetiza contra elas e dizem, assim diz o Senhor Deus, ai das que
cosem invólucros, feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar para outras vós mesmas. Vós me profanas. Vós me profanas entre o povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservar com vistas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que aí vou, eu contra vossos invólucros, feiticeiros, com que vos caçais as almas como aves, e as arrancareis de vossas mãos, soltarei livres como as aves, e as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser descaçado, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais farei adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, você quer ter realmente uma revelação pura, genuína e simples, edificadora? Vai na palavra de Deus, vai ver o que ele fala sobre principalmente profetas falsos, homens falsos, mulheres falsas que andam proferindo aí aquilo que lhes agradam para se auto-beneficiar, tá? E no meio político hoje em dia tem muito disso. Cuidado com estes, tá bom? E não só no meio político, dentro das igrejas também, ok? Cuidado com isso. Aí, o Senhor já vem falando no 14 aí sobre o castigo dos idólatras, né? Aí ele vem falando assim, ó: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Porquanto fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que se levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos que se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos, porquanto dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. Dai as costas às vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, ou se afastar, né, de mim, e se levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para que consulte por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o ferirei, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão
contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quer ficar tranquilo? Para de confiar em homem. Para de confiar em homens, tá? Agora, para melhorar um pouquinho mais, nós vamos lá em Mateus, tá? Que hoje eu quero dar uma corridinha aí, porque o tempo é curto, mas o que o Senhor me deu para falar, eu quero estar passando para vocês, e vocês vão meditando aí na casa de vocês, anotando direitinho os capítulos, os versículos e meditando com clareza o que o Senhor diz, tá? Então, Mateus 7,15, tá? Mateus 7,15, é muito sério, gente. Os falsos profetas, olha só, Mateus 7,15, acautelai-vos, isso é o próprio Jesus tá falando. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Isso é o próprio Jesus falando. Agora vamos lá. Olha como é sério a coisa, gente. Não acredita em homens, não. Acredita na palavra do Senhor, que vocês têm muito mais a ganhar. Ok? É isso aí. É elixir de vida pra gente, a palavra de Deus. E olha que eu nem ia tocar muito nesse assunto, mas tem outra coisa melhor ainda que tá por vir. Tá bom? Olha lá. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Grandes sinais. Então, atente para os sinais também, tá? Vou falar de novo. Porque surgirão falsos cristos com C minúsculo, tá? Que não é o verdadeiro, lógico. E falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, ou seja, os próprios escolhidos, os filhos de Deus. 25, vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-los no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, tá? Outrora a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas é o que eu quero enfatizar aqui hoje, são sobre os falsos profetas, né? Aqueles, né, que são aquilo que eu falei no comecinho aí, ó, os mascarados, tá? Aqueles que usam assim, ó, umas máscaras bem bonitinhas, né? Lindinhas que só, ó, graciosa, tá bom? Ó, cuidado com esses, tá? Com esses tais aí, tá bom? Pura falsidade, muita máscara,
muito blá, blá, blá. Cuidado com essas falácias, acredita na palavra de Deus, tá bom? Que você vai ganhar muito mais. Eu e você, né? Agora, eu gostaria que vocês, para finalizar, fossem em Isaías comigo. Aqui é onde eu quero ficar, onde o Senhor me disse, vai lá e fala para eles. Olha aqui que delícia, tá bom? Cuidado com os mascarados aí, os falsos profetas. Use máscaras, mas não seja mascarado também, ok? Pensa nisso, tá bom? Isaías 45, para finalizar, tá bom? Ciro, o libertador de Israel. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para cingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Este mal aqui, gente, é para as pessoas saberem distinguir realmente quem é quem, tá? Olhar direito, verificar direito, analisar direito quem é quem, tá? Porque até no meio cristão, há realmente ovelhas e lobos, tá? Então, assim, existem muitos lobos aí vestidos em peles de cordeiro, ok? No 8 diz assim, o Senhor é o Criador, destilai os céus dessas alturas e as nuvens, chovam justiça, abram-se a terra, produza a salvação e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, Santo de Israel, aquele que te formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, os sábios homens de grande estatura passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão em grilhões diante de ti. Se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que não seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos, todos eles cairão um a um em
ignomia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. 18. Porque assim diz o Senhor que te criou, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Vocês vão perceber aí que eu fiz um cântico, eu vou tentar juntar de novo os dois vídeos. Espero que edifique a sua vida juntamente, para que você lembre dessa passagem de Isaías 46 principalmente, que o Senhor está afirmando bem, dizendo bem quem Ele é Deus e não há outro, fora dele não há salvação. Então eu digo para você e para mim nessa tarde, não busque em homens a tua salvação, não olhe para o homem como uma base para a tua salvação, principalmente eterna. Os homens são falhos, os homens não são eternos, e de quem vem a salvação é somente do nosso Deus, ok? Medita aí junto comigo nessa tarde maravilhosa, nesses versículos que eu acabei de ler juntamente com você, para sua edificação e para a minha, porque por mim eu ficaria somente em Ezequiel, já estaria de bom tamanho, mas o Senhor realmente me falou: Fátima, eu quero que você fale de Isaías 45, diga ao meu povo que eu sou o Senhor e fora de mim não tem salvação. E que há muitos falsos profetas por aí, como você viu em Mateus ali, virão até como Cristo, né? E profetas falando aquilo que agrada alguns ouvidos das pessoas, até se possível enganariam até os escolhidos. Vai ter muitos escolhidos que vão ser enganados. Você vai querer estar no meio desses que vão acabar sendo enganados por não saber e não conhecer a palavra? Muitas pessoas não sabem quase nada da palavra porque não busca, porque não procura. A palavra de Deus diz que quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente busca, a gente procura. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não está no homem, a verdade está em Deus, na sua palavra. Olha bem o que nessa tarde o Senhor me incumbiu de trazer para você e para mim também, porque a palavra vem primeiro para quem está ministrando. Então cuidado com aqueles falsos profetas, tá bom? Use máscaras, mas não seja mascarado. Ou também não seja enganado por esses falsos profetas, principalmente esses profetas que professam muita paz e outros profetam muito caos. Quem tem a verdadeira palavra na ponta da língua é Deus. Observe as suas escrituras, tá bom? Observe elas, que nelas realmente nos diz a verdade, tá bom? A verdade que nós devemos saber e entender. Então, os versículos que eu citei hoje estão em Mateus 7,15, Mateus 24, Ezequiel de 1 a 23, depois o 14 do 1 ao 11, tá bom? Para que você tenha aí um motivo para estar meditando o que está acontecendo nos dias de hoje. É um alerta. A semana passada eu disse que é um alerta muito grande, principalmente para o povo de Deus ficar atento. A vinda do Senhor está mais próxima do que a gente imagina. Vamos lá de novo no Mateus 24, olha só. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Porquanto, se vos dissesse, eis ele aqui está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, tá bom? Eu quero encerrar aqui com você e vou fazer uma oração para que nós possamos ser a cada dia mais orientados pelo poder, pela unção,
pela capacitação do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos muito a agradecer a Deus, porque o Espírito Santo não foi retirado aqui de nós ainda. Nós estamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos permanecer muito tempo com Ele ainda, tá bom? Ainda não é o fim. Existem muitas coisas que estão por vir, sim, e é por isso que nós deveremos ficar atentos a cada dia mais, tá bom? Um grande beijo no seu coração, um grande abraço, tá? E eu vou encerrar aqui com uma oração por mim, por você. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome. E eu neste momento quero estar ministrando sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo este programa, que está vendo este programa, que muitas vezes está aí atribulado, com seu coração angustiado, não sabendo o que fazer. Eu peço que ele neste momento esteja meditando, ouvindo a sua palavra, ouvindo não aquilo que vem do homem, mas aquilo que vem do teu coração, Senhor. Abençoe, Senhor, essas vidas, guarda, protege, livra-as de todo mal e que a cada dia mais elas venham a ter sede de buscar a Ti, sede de buscar a Tua palavra, não aquilo que vem do homem, não aquilo que o homem profere. Muitas vezes o homem quer agradar, mas está proferindo mentiras, aquilo que somente está no coração. Mas a Tua palavra é a verdade. E nós devemos buscar sempre a verdade. E as verdades sempre aparecem quando a gente se apega a ela. A Tua palavra é a verdade e sempre será, Pai. Muito obrigado por ter nos dado o manual de instrução para obtermos a cada dia mais sabedoria, pois o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E que os meus amados amigos e amigas, irmãos e irmãs, estejam a cada dia mais buscando esse princípio da sabedoria, que é buscar a Ti em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ótimo dia para você, ótimo domingo, que esse dia aqui seja um restinho aí de domingo, um restinho maravilhoso, abençoado por Deus, para você e por toda a sua família, tá bom? É o que eu desejo do fundo do meu coração. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo programa. Se Deus quiser, eis-me aqui para falar o quanto Jesus te ama, o que Ele fez por nós, não há outro igual, tá bom? Um beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.